Sol não vai desistir tão fácil de provar que Theo é um estuprador em vai na fé. Depois do juiz do caso ignorar o depoimento de Lui, a bailarina vai tirar uma carta da manga para impedir a derrota no tribunal. Ela convencerá Kate a colocar a boca no trombone na novela das 7 da Globo. A esta altura, Lumiar já estará arrependida de ter comprado briga no folhetim de Rosanne Schwartzman. Ela finalmente perceberá que o pai de Rafa está longe de ser inocente, sobretudo após ter recebido um vídeo comprometedor de Orfeu. A atuação da advogada, no entanto, deixará o personagem de Emílio Dantas em uma situação para lá de confortável no julgamento. Ela não só terá massacrado Lu e Lorenzo na audiência, como também terá minimizado o depoimento de uma testemunha-chave, a senhora que viu o mau caráter arrastar Sol por uma rua escura 20 anos atrás. Para reverter a situação, a dançarina vai fazer um pedido desesperado para Kate nas cenas que serão exibidas neste sábado. Primeiro, você podia ajudar a derrotar o Theo. Seu silêncio ajuda a deixar esse homem livre, argumentará ela. E eu lá tenho esse poder todo, questionará a filha de Bruna. Você tem a verdade do seu lado e a verdade é muito poderosa, insistirá a Beck em vocal. Mesmo diante de tanta resistência, Sol tentará mais uma vez. Ele pode fazer outras vítimas, alertará ela. Não coloca isso nas minhas costas, pedirá Kate, bastante mexida. Theo vai preso? Lumiar perceberá que errou feio assim que o juiz der o seu veredito. O Ministério Público e o assistente de acusação requereram a condenação do réu. Por sua vez, a defesa pede a absolvição do acusado. Este é o relatório, e passo a fundamentar minha decisão, explicará o magistrado. Considerando a ausência de provas materiais e acolhendo as provas testemunhais com seu devido peso, as dúvidas razoáveis levantadas pela defesa não foram sanadas. Assim, no mérito, a materialidade do crime de estupro de vulnerável não restou comprovada. Absolvo Theo Camargo Bastos das acusações imputadas nesse processo. A maré de azar de Theo subirá cada vez mais em Vai na Fé. Nos próximos capítulos da novela das 7 da Globo, ele será alvo de uma vingança de Clara, de um plano ardiloso do próprio filho e acabará abandonado por Lumiar. A loira terá confirmação de que está dormindo com um monstro a partir do capítulo de segunda. Após ver o vídeo em que Grazi é intimidada para não denunciar Theo à polícia, a advogada acreditará que o vilão é realmente um abusador de mulheres. Ela terá a confirmação final da perversidade de Theo após conversar com Kate. Lumiar se arrependerá de defendê-lo e não só abandonará o caso do canalha na justiça, como também se afastará dele e fará questão de pedir perdão a Sol por não ter acreditado nos relatos dela. Theo também sofrerá um grande revés em sua família. Ele terá chantageado Clara, oferecerá dinheiro para que a ex-mulher deponha a favor dele no tribunal. Desesperada por estar sem um tostão, a Dondoca aceitará a proposta, o que levará ao fim do seu namoro com Helena. No entanto, Clara ficará revoltada ao saber que Theo embebedou Rafa. Ela será consolada por Sol e mudará totalmente de ideia em relação ao ex. A personagem de Regiane Alves não só desistirá de depor a favor dele, como também pensará numa maneira de se vingar do cafajeste. Haverá ainda o caso de Rafa. O rapaz se decepcionará ao saber que Kate foi amante de seu pai e o procurará. Malandro, Theo virará a cabeça do filho contra a namorada. Será aí que ele dará bebidas para o jovem depressivo. A princípio, Rafa ficará ao lado do pai, mas logo usará essa proximidade para armar contra o vilão. Ele até voltará a morar com Theo, em busca de alguma evidência que o ajude a incriminar o personagem de Emílio Dantas. Ben tem a melhor das intenções, mas seus adversários estão criando uma cortina de fumaça muito perigosa. Ben sempre foi um ótimo advogado e ainda mantém uma posição de grande respeito no ramo, mas o tempo está evidenciando aos espectadores de Vai na Fé que Lumiar carregava boa parte das vitórias nas costas, sobretudo após ela promover um show sádico contra as vítimas de Theo diante do juiz. Nos próximos capítulos, ela desiste de defender o bandido, mas faz questão de colocar outro abutre em seu lugar. Ricardo é escalado para substituir Lumiar no caso e não perde tempo antes de mergulhar de cabeça nos documentos, além, é claro, de anotar todos os detalhes sobre as vítimas de seu cliente para fundamentar seus contragolpes. Não demora muito para ele mostrar suas garras, chegando a derrotar Ben de forma humilhante em um dos embates no fórum.
A reação perplexa de Ben será apenas a ponta do iceberg, mas é exatamente isso que transformará a reta final da novela das 7 em um marco atemporal na TV. Afinal, os espectadores começarão a torcer pelo exato instante em que Lumiar volta de seu retiro pessoal e se junta a Ben para destruir qualquer possibilidade de impunidade para Theo. Por sorte, Clara e Kate resolvem agir nos próximos capítulos. Juntos, Ben e Lumiar sempre foram invencíveis, e talvez esta seja a verdadeira cereja do bolo na novela das 7. Para que o cenário se torne real, vai ser preciso uma conversa profunda entre os antigos companheiros, afinal existe um abismo recheado de mágoas entre os dois, que precisam ser resolvidas antes de qualquer nova união. Theo perde completamente a cabeça e invade a casa de Lumiar. Os espectadores de Vai na Fé terão um bom motivo para comemorar nos próximos capítulos, afinal Lumiar finalmente chuta Theo e segue sua vida sem se importar com o provável futuro miserável do canalha. No entanto, engana-se quem pensa que ele vai ficar tranquilo no próprio canto. Em breve, Theo perderá completamente a cabeça ao invadir a casa de Lumiar. A atitude do abusador acontecerá exatamente no mesmo período em que a advogada fica horrorizada com a verdade sobre o aliado e decide fazer as malas e passar um tempo ao lado de Dora e Fábio no refúgio. Indignado com a ausência de sua maior parceira, Theo surge em estado preocupante de perturbação e arromba a porta da casa de Lumiar, na esperança de encontrar algum documento capaz de ajudá-lo no processo. Apesar de abandonar Theo, Lumiar ainda coloca um excelente advogado para cuidar da defesa, e pode gerar novos problemas para Ben ao escalar Ricardo como defensor do empresário. O novo advogado de Theo tem boas táticas para convencer o juiz, mas o cerco realmente se fecha para o criminoso quando Kate, Clara e até Hugo aceitam participar do julgamento, defendendo o lado das vítimas, é claro. Lumiar hasteará a bandeira branca para Ben nos próximos capítulos de Vai na Fé. Após abandonar Theo à própria sorte no julgamento da acusação de estupro, a advogada entregará nas mãos do ex-marido as provas da falsificação do exame de DNA de Jennifer, colocando uma pedra em cima do assunto definitivamente. No auge de sua confiança cega na inocência do crápula, a professora de direito chegará a ameaçar usar a trapaça no teste de paternidade dentro do tribunal, o que deixará bem chocado no capítulo de segunda, 3. Mas o jogo virará totalmente no episódio seguinte. Na terça, 4, a advogada pedirá a Ricardo para assumir o caso de Theo após ouvir da boca de Kate tudo sobre o caso que eles tiveram do passado. A constatação de que o vilão é mesmo obcecado pela imagem de Sol será perturbadora demais para Lumiar. Na cena seguinte, a loira entregará nas mãos do ex-marido a petição que havia elaborado para dar uma rasteira nele durante o julgamento. Quem é Antônio Pereira Torres? Perguntará Ben. O técnico do laboratório que te ajudou a forjar o exame do DNA. Eu te disse que ia rolar como testemunha, explicará a loira. E por que você tá me mostrando isso? É para me chantagear? Para eu deixar o caso, indagará o mocinho. No lugar da resposta, Lumiar fará uma ligação na frente dele, na qual dispensará o homem que usaria como testemunha. Pode tocar sua vida em paz, eu não preciso mais de você como testemunha de nada. Adeus, dirá ela ao telefone. A personagem de Carolina Dickman ainda dará outra prova de que está deixando o caso definitivamente para trás. São as provas que você forjou o exame de DNA. É tudo seu. Era só isso. Eu não vou mais te denunciar, Benjamin, mas também não vou te ajudar a incriminar o Theo, dirá Lumiar, entregando um envelope na mão do ex-marido. Você não vai me explicar o que aconteceu, questionará Ben, incrédulo. Eu descobri tudo sobre a Kate e o Theo. Não fala, eu avisei, por favor. Eu conversei com a Kate. Ela me contou tudo. Da transformação que o Theo fez ela passar até ficar parecida com a Sol, admitirá a advogada, que encerrará a conversa dizendo que cabe a Ben provar no tribunal que o vilão é um estuprador. Com boas chances de virar o jogo contra Theo, Clara desliza ao promover um escândalo antes da audiência. Clara vai repetir um feito semelhante ao de Theo nos próximos capítulos de Vai na Fé e promover um escândalo pouco antes da audiência em que deveria prestar depoimentos para ajudar a esclarecer os fatos sobre o acusado. Irritado, o juiz responsável pelo caso decide dispensar a testemunha, gerando uma revolta generalizada entre as outras vítimas do principal vilão da novela.
Será inevitável cuspir algumas verdades no rosto de Theo durante o encontro, mas Clara poderia evitar a confusão para manter sua consciência íntegra durante a missão de entregar os podres de seu ex-marido. O motivo do estresse será uma discussão feia com Helena, que ainda não consegue entender algumas considerações brandas da namorada sobre o longo período em que sofreu violência doméstica. A decisão do juiz gera uma reação polvorosa das vítimas, que percebem novamente a intensa dificuldade para tornar o discurso das mulheres válido. Múltiplas vítimas atestam que foram abusadas cruelmente por Theo, mas ninguém parece disposto a considerar a verdade na novela das 7. Este detalhe, inclusive, é um dos pontos mais realistas e intrigantes do texto de Rosanne Schwartzman, que soube apresentar de maneira criativa a dura realidade vivenciada por milhões de vítimas ao redor do mundo. A luta continua, e não há dúvidas de que Theo vai pagar o preço pelos seus crimes em algum momento. Jennifer levará a sério o plano de se aproximar de Theo para desmascarar os crimes dele em Vai na Fé. Além de começar a trabalhar na empresa do vilão, a estudante de direito se sacrificará e pedirá para morar com o pai biológico. Eu meio que briguei com todo mundo, explicará a jovem na novela das 7 da Globo. No folhetim de Rosanne Schwartzman, a universitária armará um plano ousado com Rafa. Ela decidirá fingir uma trégua com o executivo para procurar provas dos contrabandos da empresa e mandar o crápula para a cadeia, já que o canalha terá sido inocentado no caso de estupro de vulnerável. Só que Sol e Ben não gostarão nem um pouco de ver a moça se arriscando dessa forma. Eles terão várias discussões, e Jennifer perceberá mais uma oportunidade de enganar o pai biológico. A evangélica procurará o empresário no apartamento em que ele estará morando com Rafa. Eu meio que briguei com todo mundo. Com a minha mãe, com o Ben. Posso ficar aqui? Pedirá a amiga de Kate, cheia de segundas intenções. Theo desconfiará e perguntará o motivo da briga. Se você não quer que eu fique aqui, eu arranjo outro lugar, retrucará a garota. Não é isso. Eu só quero saber o que aconteceu, afirmará o cínico. A minha mãe é teimosa e o Benjamin é igual. Eles acham que são os únicos certos do mundo, que ninguém pode pensar diferente, disparará a estudante, que convencerá o personagem de Emílio Dantas. Jennifer ainda passará a trabalhar com o vilão, que aproveitará a proximidade para aterrorizar Sol. Theo começará a perseguir a filha de Marlene, e deixará claro que pode machucar a universitária. É tão simples, se separa do Benjamin e nada acontece com a Jennifer, ameaçará o abusador.